COAF está constrangido, o COAF está ameaçado pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu pedi a palavra, presidente, para historiar de forma mais precisa a situação específica do ex-governador Ibanez Rocha. O ex-governador Ibanez foi convidado, ainda no cargo, a comparecer para prestar esclarecimentos aqui com relação à política de segurança do DF. O Distrito Federal tem números consistentes, positivos, no tocante ao combate ao crime, então esse era o primeiro objeto. E já naquele momento, o governador, de forma bastante assintosa, manifestou que não compareceria de forma alguma. Ao contrário de outros governadores. O governador tem agenda, o governador tem dificuldade. E alguns se colocaram à disposição para comparecer, o governador de Santa Catarina compareceu, mas apenas o governador Ibanez se recusou de plano a comparecer. E ele devia ter seus motivos para se recusar. Quando ele renuncia ao cargo para se colocar como apto a concorrer nas novas eleições desse ano, a gente apresenta e aprova a convocação dele. E era importante a presença, e é importante a presença do ex-governador Ibanez para que ele possa esclarecer, novamente, a questão da política de segurança pública no combate a facções, mas também o envolvimento nele no escândalo do Master BRB. Até porque as notícias vão se avolumando e preocupam o cidadão do Brasil todo, mas especialmente do Distrito Federal, coisas como a notícia de que mesmo após a constatação de que as carteiras de crédito eram fraudulentas, se fez a aquisição de mais de 20 bilhões em créditos podres do Banco Master. Então, assim, não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Aquilo que a gente não consegue fazer aqui pela CPI, e aí, lamento a decisão, a reiteração de decisões do Supremo Tribunal Federal esvaziando CPIs. Essa CPI, ela tocou, presidente Fabiano e colegas, ela tocou num ponto sensível que em 200 anos ninguém tocou, que é o envolvimento direto de ministro do Supremo com figuras, no mínimo, controversas. Aquilo que a imprensa fala, aliás, hoje, parabéns, dia do jornalista, parabéns para todos os jornalistas, aquilo que a imprensa fala há décadas, aquilo que os corredores de Brasília falam há décadas, mas que ninguém nunca colocou no papel, a gente está colocando no papel, a gente está demonstrando essa realidade. E isso incomoda sobremaneira. No Brasil, a lei só vale para pobre. Essa é a realidade, infelizmente. E eu fico impressionado como alguém tem a coragem de pedir a confiança dos brasileiros ou dos moradores do Distrito Federal e depois não tem a coragem de prestar esclarecimentos, prestar contas. E eu estou falando com o correligionário. O ex-governador Ibanez Rocha é meu colega do partido, do MDB. Não tenho nenhum problema pessoal, não sou eleitor do Distrito Federal, não tenho questão nenhuma partidária envolvida, ideológica envolvida. Tem uma questão moral envolvida. Tem uma questão legal envolvida. E a gente precisa avançar como país no sentido de que a lei efetivamente seja a mesma lei para todos. Porque eu desconheço, nesses quase 25 anos de polícia, a hipótese de pessoas que são convocadas para prestar depoimento que conseguem da justiça uma salvaguarda de compareça se quiser, esclareça se quiser, entregue os sigilos que a justiça mandou entregar se quiser, porque o COAF está nessa situação agora, o COAF está constrangido, o COAF está ameaçado pelo ministro Alexandre de Moraes, flagrantemente, constrangido, ameaçado, para que não entregue relatórios de inteligência financeira, sob pena de cometer uma série de crimes ilícitos. Por quê? O que tem de tão grave que tem que esconder? São os voos nos aviões do Borcaro? Não dá mais para esconder, a CPI já mostrou. São os contratos multimilionários? Também não dá mais para esconder. A imprensa mostrou, a CPI comprovou. Então, qual é o passo que falta? Para que a gente transforme esse país de verdade numa república. A gente assistiu desde o início dessa CPI do crime organizado, foi uma tentativa aqui de realização de uma investigação necessária para o país, partindo do crime organizado com suas conexões com o mundo das finanças, e a lavagem de dinheiro é imprescindível para o crime organizado. E aqui é uma conexão óbvia com a Reag Investimentos, que por sua vez tem uma relação com o Banco Master. Dentro desse universo, diversos personagens lá, inclusive, que foram investigados naquela operação Carbono Oculto, relacionada aí à filtração do crime organizado no mercado de combustíveis, mas também, e digo infelizmente, surgiram essas conexões do Banco Master com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós tentamos aqui fazer uma investigação em cima desses fatos, que é uma investigação que o país precisa. Acho que tem uma coisa que a história revela, que se nós varremos esses problemas para debaixo do tapete, eles voltam maiores. Eles vão se agravando. E toda a iniciativa aqui tomada, eu vou destacar aqui, quebra do sigilo fiscal e bancário do Fundo Arlim, que realizou pagamentos, compra de cotas do resort Taiaiá, de propriedade do ministro Dias Toffoli, através da Maridit. Foi uma decretação de quebra aprovada por essa comissão, requerimento amplamente fundamentado, e de repente vem uma decisão liminar impedindo que seja feita essa apuração. Quem vai fazer essa apuração? A Polícia Federal? PGR? Quem vai fazer essa investigação necessária para o país?
E aqui, creio que essa comissão cumpriu o seu dever cívico com o país de tentar realizá-la. Mas muito surpreende toda essa atuação de parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, impedindo que fosse feita a apuração necessária, uma apuração importante para o país. Por isso, aqui assinei, senador Alessandro, lá o pedido de prorrogação da CPI, com a ressalva de, no entanto, se nós não tivermos a liberdade de fazer essa apuração, vai ficar muito difícil. E se não for nós, quem então? Então que se apresente o Ministério Público, que se apresente a Polícia Federal para fazer esse trabalho. Mas mesmo diante das limitações, teve elementos importantes que foram colhidos, né, pelas comissões, inclusive esses voos em jatinhos absolutamente inapropriados, feitos por autoridades do Poder Judiciário, com pessoas investigadas ou pessoas relacionadas aí a crimes financeiros. Então é importante que essa CPI prossiga, mas que ela possa prosseguir com liberdade. Eu faço aqui um paralelo. Vamos lembrar da história do Richard Nixon, né, do escândalo Watergate, que acabou sofrendo impeachment porque atuou clandestinamente para a obstrução das investigações. A questão das fitas que foram colhidas, que buscou que não fosse ali, que isso viesse à tona. E vamos fazer um paralelo, porque naquela época, década de 70 do século passado, a Suprema Corte norte-americana teve a coragem de tomar a decisão certa. Olha, vamos fazer com que essas fitas possam ser utilizadas pela investigação, que elas venham a público, para que as pessoas possam saber o que estava acontecendo ali dentro da Casa Branca, toda a tentativa de obstrução da justiça. E aqui nós estamos passando por um momento vergonhoso, no qual essa obstrução das investigações está vindo do nosso Supremo Tribunal Federal. Parte dos ministros, faço aqui a ressalva. Agora, aquelas decisões de impedir quebra do estilo bancário e fiscal, como do ministro Gilmar Mendes, essas nós temos que lamentar, porque juridicamente são vazias de conteúdo e impedem o trabalho aqui dessa comissão. Por fim, só finalizando, apresentei uma proposta de emenda constitucional, que é a 5/2026, que foi assinada por mais de 40 senadores dessa casa, temos a maioria, para deixar claro na Constituição que o direito ao silêncio não significa impedir o comparecimento na comissão, ou seja, em qualquer lugar, porque esse entendimento não existe em nenhum lugar do mundo. Espero que isso possa ter o apoio, inclusive, dos senhores senadores da mesa, para que nós possamos aprovar, não a tempo dessa CPI, infelizmente, mas pelo menos que nós resgatemos a efetividade das comissões parlamentares de inquérito do nosso país. Obrigado, presidente. Obrigado, senador. Eu só queria aqui falar que eu concordo plenamente com essa proposta apresentada por Vossa Excelência, inclusive assinei essa proposta. E mais uma vez, eu quero falar para as pessoas que PCC, Comando Vermelho, eles não guardam mais dinheiro embaixo do colchão. A utilização de instituição financeira como instrumento do crime é uma realidade no país. E isso, por isso, tem que ser apurado. Fabiano Contarato, eu acho importante essas preliminares que a gente faz aqui. Eu acho isso muito importante, porque é a única CPI que está acontecendo na casa. E eu quero aqui dar meus parabéns ao senador Alessandro Vieira pela obstinação dele, né? Obstinação em tentar, de todas as formas, furar esse bloqueio que nós estamos tendo, eu diria, nos 3 poderes da República. O senhor estava falando, estava acompanhando a questão de que a gente volte a ser uma república, de fato. E todo tipo de sabotagem e boicote nós estamos vendo aqui. E o senhor tem demonstrado muita... de forma muito aguerrido, né? Tem buscado essa prorrogação, por exemplo, dessa CPI. Eu assinei o requerimento, acho que foram 27 colegas que assinaram. E eu fico feliz que o senhor tenha conseguido a reunião com o Davi Alcolumbre e que hoje possa ter uma decisão de bom senso para prorrogar, porque nós tivemos um recesso no meio aqui dessa comissão parlamentar de inquérito, tivemos que refazer votações aqui, porque teve uma decisão arbitrária, um malabarismo jurídico do ministro que desfez o que sempre foi feito. E nós temos também, presidente Fabiano Contarato, lhe cumprimentando e cumprimentando também o nosso vice-presidente, senador Hamilton Mourão, muitos requerimentos que não foram pautados ainda. E que a sociedade, pelo menos eu, senhor, mas a mim me cobra muito. Porque as pessoas têm acreditado nessa comissão parlamentar de inquérito. Então tem questionamentos aqui que nós já fizemos, inclusive já reiterei o pedido a Vossa Excelência,
para que pudesse pautar. Eu não sei se será pautado hoje, não está na pauta, mas amanhã o senhor tem condição de colocar alguns requerimentos, na esperança de que nós vamos conseguir prorrogar essa CPMI. Independente que não prorrogue, pelo menos a gente tem que cumprir o nosso papel. Um deles aqui é uma convocação que eu fiz a solicitação do senhor Matozinho, que é piloto de avião, né? Inclusive coloquei a opção de ser ouvido numa sessão secreta, né? Ele fala nomes de políticos, inclusive, de pessoas importantes da República, com transportes que foram feitos, com algo muito estranho, que essa comissão parlamentar de inquérito, que é do crime organizado, possa colocar.